Olá, está no ar o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje para falar de futebol, mas não é o futebol tradicional ali que você conhece, não é futebol americano e tem a equipe de Santa Maria prontinha já para disputar o Campeonato Brasileiro neste segundo semestre, mas antes da gente falar, de abrir melhor esse assunto, deixa eu apresentar a nossa equipe, hoje desfalcada. José Quintana Júnior, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Geraldo. E o professor Gilson Piber, José Quintana. Sabe que isso é um problema, né? Porque quando tem um desfalque, a equipe já está entrosada, né? Aí quando tem um desfalque, a gente tem que tentar se adaptar e suprir da melhor forma, mas é praticamente impossível, né? Ficamos sem o nosso Magic Gilson Piber, né? Nosso complicado. Camisa 10. Tá estudando em casa, tá tudo bem com ele, tá tudo tranquilo? Não, o homem está terminando o doutorado, é por uma boa causa. É por uma boa causa, mas ele retorna no próximo programa. Bom, a gente falava que hoje o nosso assunto é futebol americano. Deixa eu começar apresentando as nossas estrelas aqui do Central do Esporte. O Gustavo Petter, treinador e fisioterapeuta do Soldiers Santa Maria, é isso? Santa Maria Soldiers. Isso, tudo bem? Joguei já por 3 anos e agora como treinador e fisioterapeuta do time. Já. Só faltou no seu número do Crefito, né? Não. Dupla função do Gustavo. E também o Guilherme Busanello. Tudo bom, Guilherme? Guilherme é jogador, acumula função no clube aí também ou não? Sou secretário. Olha aí. Faço parte da diretoria e sou running back no jogo. Pois hoje vão acumular mais uma função, então, participando como nossos entrevistados aqui do Central do Esporte. E para nas falar horas de futebol vagas, americano. Gustavo e Guilherme, dupla sertaneja, não? Não deu certo. Não deu certo, é? Mas já tentaram, então? Só no churrasco. Olha, que legal. Bom, bacana. Pessoal, desde já a gente agradece a presença de vocês, a disponibilidade aqui no Central do Esporte, aqui na TV Unifra. E a gente começa, então, perguntando para vocês, Gustavo, Guilherme, vem aí o Campeonato Brasileiro, né, de futebol americano, vocês vão ter essa empreitada agora no segundo semestre. Como é que é para vocês disputar uma competição em nível nacional, levar o nome de Santa Maria, lembrando que vocês estão numa divisão intermediária que busca, né, a colocação na Superliga, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, mas como é para vocês aqui em Santa Maria, com todas as dificuldades que várias modalidades têm, um esporte que é muito mais popular lá na América do Norte do que aqui do lado de cá, do Equador, dá para se dizer assim, como vocês administram tudo isso? Assim, é um orgulho muito grande levar o nome da cidade, porque a gente é bastante reconhecido, assim, até por já ter atletas que se originaram aqui, fundadores do time que hoje estão na Seleção Brasileira de Futebol Americano. Então, assim, onde a gente vai, a gente é reconhecido, assim, a gente consegue ter uma referência, os adversários se preocupam um pouquinho mais, sabe que a gente pode aprontar alguma coisa. Mas o principal é o orgulho, assim, de sair da cidade e participar de um campeonato que aqui ainda na cidade não é tão visto, mas mais para o norte é cada vez mais estádio lotado. Então a gente sempre fica na expectativa de um dia conseguir um lugar assim aqui na cidade. E devagarinho a gente consegue ver isso. Agora recentemente teve uma parte de marketing lá no Calçadão e aí o pessoal sempre perguntando, ainda assim, tentando dar motivação pra gente, procurar ajudar, né, cada um do seu jeito, foi muito legal. É assim mesmo, Guilherme? O pessoal sai na rua e diz, olha lá o Guilherme do Santa Maria Sol. Ainda não. Mas o pessoal já reconhece o time Soldiers, né? A gente já participa de competições nacionais desde 2012. Já foi a primeira participação nossa no 2013. 2013 foi a primeira participação nossa no Brasileiro. Mas agora teve um nivelamento quanto à competição, né? Foi criada a Superliga, onde tem os 8 melhores times, onde eles têm mais recursos, tem mais investimento, tem jogadores assalariados, tem jogadores americanos, então está crescendo o esporte. Consequentemente, qualidade melhor para chegar a um título, para disputar. Com certeza. Então, como o Gustavo falou, é um grande orgulho a gente dizer que a gente participa de uma competição nacional por Santa Maria, né? Então, é muito importante isso, o pessoal já reconhece, diz, que legal o trabalho que estão fazendo, reconhecem também as dificuldades, apesar de alguns poucos incentivos que temos, mas do jeito que dá, a gente tá conseguindo levar bem. Uma grande dificuldade que a gente tem com relação ao treinamento, vamos dizer assim, que como Santa Maria é uma cidade mais de universitários, né, a gente tem sempre um time cíclico. Quando o pessoal começa a criar um ritmo, aí ele se formou, daí ele vai conseguir um negócio fora, vai trabalhar. Então mas a gente está sempre evoluindo, a gente tem uma gama boa de atletas, então a gente está conseguindo sempre manter um nível para poder competir nacionalmente, né? É uma mudança de elenco assim permanente, digamos, a cada 2, ano. 3 anos ali tem uma mudança de elenco. Exatamente. Legal.
Eu queria saber do Gustavo como é que os jogadores são muito traíra contigo, perdeu, derruba a treinadora, funciona que nem o futebol tradicional? Não, a gurizada é bem tranquila, até porque se tem uns que se me derrubar, não sei se eu levanto, né? Mas, assim, é sempre camaradagem, porque eu fui jogador, eu sei do que é o treinamento, eu consigo ter um feeling melhor, tipo, quando eu passei um pouquinho do limite, ou seja no esporro, ou seja numa orientação que eu não fui tão bem, alguma coisa nesse sentido, então eu consigo perceber um pouco melhor por já ter estado do outro lado, né? Perfeito. Nesse sentido. Bom, mas aí surge uma dúvida, quando ele está em campo lá, ou você não joga mais, né? Não. Tá, quando você tem que dar o... Só um parênteses, o Gustavo jogou por muito tempo, só ele estourou o joelho, tem uma lesão, e tem só 24 anos. Caramba. Então, e aí o Guilherme, desculpa entregar a idade, o Guilherme, por exemplo, que é atleta do Soldiers, é mais velho que o treinador, que o Gustavo, né? Uma curiosidade, né? Sim, realmente, é uma coisa que, por exemplo, no futebol ou em outros esportes, assim, digamos, coletivos, não acontece tanto. Bom, só acontece quando o Zé Roberto joga, o único time. Exatamente, bem lembrado, Quintana. Bom, mas retomando a pergunta, quando você está lá passando a instrução e tudo mais, como é que é a reação dos atletas lá, por exemplo, como é que o Guilherme, teu parceiro aí, teu amigo e tal, reage daqui a pouco? Poxa, Guilherme, vamos lá, temos que bater de frente nesses caras aí, temos que fazer um ponto, senão a gente vai perder a partida, não vai passar para a próxima fase e tudo mais. Como é que é o... Eu costumo ser um pouco mais pensativo, assim, porque um dos destaques do futebol americano como esporte coletivo é que como ele é parado e as jogadas são cíclicas, tu tenta determinada jogada e tu para tentar a próxima, então te permite tu fazer uma análise mais pontual do que está acontecendo no jogo. Então, nesse momento, é o momento que entre uma e outra que a instrução entra. E normalmente, nesse tempo, é o período que eles estão mais concentrados. Então, fica mais fácil para mim. Então, como eles estão concentrados no que está acontecendo e no que acabou de acontecer, eu entro com aquela parte mais pontual. Agora, a parte digamos assim, de empolgar o time e motivacional, entra nos períodos de tempo ou de intervalo entre os 4 tempos, né, que é diferente do futebol que a gente está acostumado. São só 2 tempos, no nosso são 4, então eu tenho mais possibilidades de sentar e acompanhar e aí sim dar aquela injeção de ânimo na gurizada. Poxa, legal. Quintana, provavelmente o Robson Brilhante, que está lá na nossa central técnica, enfim, está fazendo, né, a direção de imagens, ele já deve ter mostrado em um take aberto, né? E o pessoal de casa já deve ter visto, que a gente tem aqui a bola, tem lá o capacete, o uniforme, tem esse outro objeto aqui que a gente vai manter uma curiosidade. Só para a gente mostrar rapidinho, depois a gente vai falar melhor sobre todos esses objetos, mas é só para mostrar e para aguçar o pessoal. Poxa, tem os 2 jogadores e tem mais aqueles objetos lá, o que será que é lá? Em seguidinha a gente vai mostrar melhor, lembrando que o Central do Esporte tem hoje a produção do Arthur Villanova, nosso novo integrante na equipe aqui do Central do Esporte. Gurizada, vocês têm aí, só para o pessoal de casa saber também, vocês fazem parte do Grupo Sul, né, do Campeonato Brasileiro. E eu convido agora a gente para dar uma olhadinha aqui na tela, porque aqui a gente tem quem são os adversários de vocês neste Grupo Sul. Lembrando que só o primeiro colocado do grupo é que passa para a próxima fase, é isso? É verdade. Então aí a gente tem o Santa Maria Soldiers, aqui de Santa Maria, o Porto Alegre Pumpkins, né, lá da capital, o Porto Alegre Bulls, e também o Joinville Gladiators, que é o catarinense aí desse grupo. O Pumpkins já é uma espécie de rival de vocês. É o nosso principal rival hoje no estado, até esse ano, quando entrou agora o Juventude com força máxima, com bastante investimento, né? Tanto que eles contrataram 2 americanos para jogar. Então, hoje, a gente tem, acho que são 3 times hoje. A gente, o Soldiers, o Pumpkins e o Joinville e o Juventude. Seriam os 3 mais fortes, digamos assim, do Rio Grande do Sul, dá para se dizer? Eu diria que sim, mas além disso, os mais organizados. Isso. Eu acho que o Juventude hoje atingiu um nível de organização que é muito diferente. Foi campeão estadual esse ano, inclusive. No estado, o nível de organização que eles atingiram é louvável, sim. Profissional ou semi-profissional? Como é que é? Olha, continua amador, porque a categoria é amadora, mas uma estrutura quase que profissional. Porque a partir do momento que eles fizeram parceria com o time de futebol de Juventude, eles podem usar parte daquela estrutura, né? Então, não tem como comparar o campo que a gente treina no inverno, no verão, é o mesmo campo, o mesmo judiado, e eles têm local adequado para treinamento coberto. Então, tipo, é uma estrutura criada muito mérito da organização, da parte de diretoria deles, e aí agora estão colhendo os frutos, né? Eles pararam 2 anos, de competir só para organizar o time.
Olha aí que legal. E reforçando, a gente falou por cima, a gente estava falando do Juventude, que o Pumpkins e o Soldiers disputavam sempre o título estadual, né? E esse ano entrou um tal do intruso Juventude que ganhou o título, né? Depois que eles ressaltam muito essa questão da organização. Né? Eles falavam ali, Quintana, dessa questão de campo para treinar, de campo para jogar, e eu aproveito agora também, já peço para o Robson Brilhante colocar para nós aqui a tabela de jogos dessa primeira fase. Vocês estreiam no Campeonato Brasileiro, né, no dia 23 de agosto, contra o Porto Alegre Bulls, aqui em Santa Maria. Depois tem pela frente lá no dia 19, um bom tempo depois para treinar, né, o Pumpkins, lá em Porto Alegre. Depois vocês vão para Joinville, mais um jogo fora de casa, Joinville Gladiators e o Santa Maria Soldiers, no dia 13 de outubro. 13 de outubro. Não é a época de outubro lá, tia? Não vão se perder. Será que não foi por coincidência, né, essa data? Não, eu amava manda o foco. Seria uma boa depois na vitória. Olha aí. E no dia 7 de novembro, aqui em Santa Maria, o Santa Maria Soldiers recebe o Porto Alegre Bulls novamente. Lembrando, na verdade, aproveitando essa tela aí para o pessoal de casa, no futebol americano, eles colocam, e é curioso, eles colocam o nome do time mandante depois, né? Sim. Aqui a gente só a título de curiosidade, até para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, a gente colocou antes, mas no futebol americano primeiro vem o nome do visitante e depois o nome da equipe mandante, o que é o contrário, no futebol primeiro vem o nome do mandante, né? Por que é dessa forma? Foi aleatório, escolhido lá pelos norte-americanos e vocês foram adotando isso? Como é que é? Sinceramente, eu acho que é cultural do esporte e vai repassando, não sei se tem... Eu não sei também nos outros esportes lá se também não é assim. Perfeito. Mas eu acho que é mais cultural mesmo. Questão O Gereta era aquelas crianças, quando criança, que perguntava pro pai, por que tal coisa? O seu Gereta velho só dizia, porque sim, Gereta, porque sim. A gente adotou, né? Veio de lá essas normas assim e a gente tenta manter, porque como é futebol americano mesmo, então a gente tenta manter o mais próximo possível. Se for ver a maioria dos times nacionais sempre tem um nomezinho americanizado junto, sabe? Então, Santa Maria Soldiers, Porto Alegre Pumpkins. Então, a gente sempre leva o nome da cidade e alguma coisa que identifica a cidade, né? Perfeito. Eu até já ia puxar essa questão do treinamento, vou deixar logo para depois. Eu já aproveito, então, já que vocês tocaram nessa questão do nome. Por que Santa Maria Soldiers? De onde é que surgiu o nome? Para nós daqui de Santa Maria fica óbvio, né? Justamente pelo grande número de quartéis e soldados. Teve também uma questão da origem do time, que eu ainda nem estava no time, que muitos integrantes eram soldados, então eram os soldados não provavelmente do exército, os militares. E então acho que aí meio que surgiu a ideia e vamos deixar, e ficou. E daí como identifica e representa a cidade de certa forma, né? Porque Santa Maria é conhecido por estudante e militar. Legal. Então a gente adotou, até pela parte de motivacional, né? Somos soldados. Isso que os guris falaram do time cíclico, a gente que está aqui na Unifra, eu por exemplo vou fazer 4 anos no começo do ano que vem. E a gente já entrevistou o pessoal do Soldiers 2012, 2013, e 2012 era uma outra gurizada. Então, a cada vez que o Soldiers vem aqui, a gente está conhecendo o Gustavo Guilherme hoje. Pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de conversar. O ano passado vieram outros. Inclusive, a gente gravou o clipe Rap. A gente tem atrás das câmeras aqui o Otávio, o Márcio que participaram, era outra gurizada que participou aquela vez da gravação também, né? Então, a gente consegue reparar isso. Eu não sei se tu já vai chamar o intervalo. Não, em seguidinho. Não está mal intencionado ainda? Falar. Então tá. Vocês estavam falando da questão de estrutura, elogiaram bastante a questão do Juventude, e aí me chamou a atenção enquanto vocês conversavam sobre a história de vocês. A gente não gosta muito de falar num tom negativo, a gente sabe que Santa Maria é uma cidade laboratorial, vamos dizer assim. Muitas pessoas vêm morar aqui, fazem sua formação e vão embora, né? E muitos santamarenses fazem isso porque tem uma mão de obra mais barata, tem uma série de oportunidades, mas tudo tem um ciclo. É meio que tradicional em Santa Maria. E o esporte acaba sofrendo as consequências disso. A gente acompanhou recentemente o pessoal do rugby, mas tem uma série de modalidades, tem o vôlei, tem o handebol, o basquete, o futsal, que veio na última semana. A gente nessa parte a gente nem menciona o futebol, porque o futebol, por ser uma paixão do brasileiro, não está dando certo porque é bagunçado mesmo. Aí reflete no sistema político do Brasil a bagunça. Mas o que vocês projetam em termos de futuro, em termos de instituição Santa Maria Soldiers? Porque a gente repara assim, vocês estão batalhando por um campo para treinar e para jogar, para essa competição. Vocês estão atrás de patrocínio para jogar esta competição. E amanhã depois vocês vão se formar, tu já é fisioterapeuta, né, Gustavo? Isso. Vocês provavelmente, alguns também vão sair, vão vir novos jogadores. E a instituição ela vai se fortalecer, vai se estruturar se tiver um planejamento mais longo. O que vocês pensam, o que é possível dentro da realidade de Santa Maria, em termos de instituição de Santa Maria Soldiers?
Existe um projeto inicial, até quem está encabeçando é eu e o Busa, que assim... Busa é o Guilherme. É, o Busanello. Busanello. É meu bruxo. Então, assim... É a segunda voz ali. A ideia é o seguinte, como a gente conseguir trazer para o time aquelas pessoas que são daqui de Santa Maria e têm família aqui, porque muito acontece, as pessoas vêm de fora para estudar, mas vão sair. Então, eles já entram no time e o treinador já sabe. Validade, né? É, isso aí. Então, o que eu posso fazer para conseguir conquistar o pessoal que é daqui e que dificilmente vai sair? Alguns vão, mas a maioria vai ficar. A nossa ideia é tentar investir na categoria de base, então fazer uma escolinha, algo que a gente consiga trabalhar as crianças desde cedo, alguma coisa assim, entre maiores de 12, sub-16, entre 12 e 16 anos, então, para a gente conseguir... Porque futebol americano, ele tem uma questão que é assim, tu jogou, entendeu, tu nunca mais larga. Não larga. É um não vício, larga. é apaixonante o esporte. Para ter uma ideia, quando eu comecei num projeto de extensão lá da universidade, eu comecei a estudar as posições para me ajudar lá na clínica, na hora de tratar os guris. E daí, quando eu aprendi sobre cada uma das posições, mas eu podia tentar, né? E aí foi, nunca mais. Depois que eu treinei o primeiro treino, eu não parei mais de pensar em outra coisa. Então, a gente quer tentar botar isso nas crianças, porque que elas vão ter família aqui, porque as crianças não vêm estudar como os universitários, né? Então, elas já vão sair daqui. Então, tem maior chance delas continuarem no time, assumir nosso lugar daqui lá na frente, né? Essa é a ideia, de fazer uma escolinha. Espetacular essa ideia. E tem muito também, como tudo você fala no Brasil, né, de crise e tudo mais, tem muita gente buscando o exterior, fora. Então tem um grande espaço hoje, se tu pegar uma criança e treinar ela, como se tu fosse treinar um futsal, um soccer normal, se tu treinar ela e mandar os vídeos para um high school lá, eles te conseguem bolsa também, lá, sabe? Então tu consegue, daqui um pouco, colocar um jovem para jogar, não digo que ele vai chegar na NFL, porque não tem como projetar um futuro desse, mas alguém que tem alguma perspectiva, vou fazer um curso de inglês fora, ficar um tempo fora, ele pode muito bem, com o decorrer do tempo, é um sonho bem futuro, mas criar uma parceria com um high school, uma escola deles lá. Fazer um ensino médio, fazer um terceiro ano lá, fazer um segundo ano lá. Até o universitário mesmo. E vivenciar a cultura. Daí, o universitário, a gente já tem um atleta nosso, que é o Alexandre Krum, ele está fazendo um camp lá, que é um campo de treinamento, numa universidade lá dos Estados Unidos lá. Pô, fantástico isso. O que tem que ser elogiado, tem que ser elogiado. O modelo norte-americano, em termos de formação de atletas, é espetacular. Eu tenho uns filmes, eu queria muito que o Brasil tivesse isso. Porque lá a educação... É chamada inveja branca? A inveja boa, assim, é algo, por exemplo, tu que tem filho pequeno, se o Renzo daqui a pouco ele se dá bem num esporte, lá ele consegue conciliar estudo e o esporte. Porque lá as universidades competem, a liga universitária é muito forte. Sim. Então tu pode jogar tênis, tu pode ser nadador, tu pode ser jogador de vôlei, futebol americano, enfim, toda a modalidade que tu imaginar e ainda ter um estudo de qualidade, né? Só para te ter uma ideia, no college, né, no esporte universitário, no futebol americano universitário, não só no futebol americano, no basquete também, no beisebol, eles lotam o estádio com mais de 80 mil pessoas. Se tu for olhar agora na internet lá e ver, os ingressos já estão esgotados para toda a temporada. Olha só. O universitário, eles botam 80 mil pessoas lá. O público prestigia, né? Se tu for pensar, né? Outra coisa, quando que isso aconteceria no Brasil, vamos dizer, no futebol? Era um head coach da NFL, ele saiu da NFL porque ele recebeu uma proposta melhor para treinar a universidade. Ou seja, fez o caminho inverso. Ele trocou a liga, a top, o número 1, por uma escola, por uma universidade. Então ele recebeu uma proposta muito melhor para isso. Então no Brasil jamais imaginaria uma situação dessas, né? Mas isso que eu falei do Renzo, que depois você puxar a mãe, né? Aí você puxar o pai vai ficar no Brasil, não adianta. Depende. Aí é um assunto para outro programa aí. Pessoal, a gente vai fazer um minutinho de intervalo no Central do Esporte, em seguida a gente volta com mais futebol americano para explicar um pouquinho aqui da dinâmica do esporte, as regras, mostrar a bola, mostrar também os equipamentos que eles utilizam aí para jogar. Um minutinho a gente já está de volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor.
E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com José Quintana Júnior. Estamos desfalcados do professor Gilson Pibra, mas é por uma boa causa, ele está lá estudando, preparando o doutorado dele. No próximo programa ele volta. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio os meninos do Santa Maria Soldiers, o Gustavo Petter e também o Guilherme Busanello. O Gustavo é treinador e o Guilherme é jogador da equipe do Santa Maria Soldiers. Vou mostrar os equipamentos. Só antes de mostrar os equipamentos, por favor. No bloco anterior a gente mencionou que o Gustavo, além de treinador, é fisioterapeuta e o Guilherme, além de jogador, é mestre em educação física. Ou seja, olha aí. A gente não tinha mencionado, além de segunda voz então, do Gustavo... Então, será que além de secretário, ele acumula uma terceira função na equipe, que é preparar fisicamente os jogadores ou não? A gente tem um trabalho que é mais a parte os fisioterapeutas fazem a parte de prevenção de lesão. A gente ainda não tem bem estruturado a parte de progressão de treinamento, que é fazer as periodizações dos nossos treinamentos. Ele está engatinhando, a gente tem um corpo com mais 2 educadores físicos, também é uma pretensão para ajudar na prevenção da lesão, preparar melhor os nossos atletas para não passar o limiar, que a gente chama, que é para não passar do ponto para eles começarem a cair no período de competição, né? Legal, bacana. Vamos para os instrumentos, então, aqui do futebol americano. Vou começar com aquele mais tradicional, aquele que todo mundo, né, observa muito, gosta, enfim, olha. Como é que vocês chamam esse aqui? O pessoal, de repente, não viu direito em casa. Olha só. Isso aqui é uma armadura, cara. Olha, é impressionante, né? Eu confesso que eu já tinha visto na televisão, mas nunca tinha visto pessoalmente, assim. E é forte. Esse equipamento aí, o cara pode trombar, bater à vontade aí, que não se machuca. Como é que é o nome desse equipamento e para que ele serve? Esse aqui é o shoulder, então, é a proteção da parte superior dos ombros. Aqui tem o protetor de costelas, então, para os impactos laterais. E esse aqui é um equipamento para segurar o impacto, amortecer, principalmente em jogadas onde tu vai atacar. Então, quando tu é agredido, digamos assim, no sentido de tu ser derrubado, a proteção, ela tem um papel importante dela, mas ela é muito mais para quando tu vai, para tu se sentir seguro. Ela é extremamente resistente, a gente tem várias qualidades, lógico, né? De acordo com quanto tu quer investir, pode variar de R$200 a mais de 1.000, né? Brincando. Depende. Sim. Se for importar, se for comprar aqui, então tudo interfere. Mas ele olha, depois que tu aprende a confiar, deu. Porque tu não sente dor quando tu bate ou apanha. É muito difícil sentir dor. E quando sente dor, normalmente é alguma coisa que foi sozinho. Eu fui ser derrubado, na tentativa de não ser derrubado, apoiei o braço e caí meio mal. É mais nesse sentido. Porque pelo impacto em si, tu não sente muito. São duas coisas, né? A primeira que o pessoal pensa em futebol americano, um esporte violento, é muito contato e tal. É totalmente contra a violência, vamos dizer assim. Ele é muito mais técnico, uma queda do futebol americano, do que um MMA, vamos dizer assim. Ele é muito técnico, então tu tem um jeito correto de tu dar o tackle para derrubar e tu também tem um jeito certo de tu receber esse contato para evitar a lesão ao máximo. E tem uma passagem muito legal que o Peter estava falando da parte do contato, de não sentir nada. Primeiro dia que eu cheguei em Santa Maria,
que eu fui treinar com o time ali, tinha um amigo meu que ele me chamou, botei um shoulder, botei o capacete, não conhecia nada do esporte, não tinha noção nenhuma do que era futebol americano. E ele me disse assim, cara, tu corre legal, tu vai ser running, vamos treinar assim. Me mostrou como segurava a bola, me mostrou, ó, tem o fulano e o ciclano, vai correr entre eles ali. Eu segurei, recebi a bola, segurei, eu corri, eu me lembro uma felicidade que quando eu passei eles, fiquei numa felicidade, passei e consegui, e recebi um contato. Eu só vi os eucaliptos lá em cima e o chão de novo, pensei, morri. Quando eu só abri os olhos, assim, cara, não senti nada, absolutamente nada. Eu senti que o chão saiu dos pés, sim, mas não senti absolutamente nada. E a partir desse momento, eu confiei 100% no equipamento que eu estava usando. E assim, não é uma dorzinha mínima, não, é absolutamente nada. Assim, claro. É o susto. Tu ouve o barulho, tu sente que tu não tem mais contato com o chão, mas dor tu não sente. Legal. Enquanto o Gustavo vai colocando a camisa na armadura ali, vou chamar assim, para a gente poder mostrar como é que fica, eu quero que o Guilherme nos mostre também o capacete, Guilherme. Porque além, né, desse equipamento que vocês utilizam no corpo, para proteger a cabeça é fundamental. Você pode mostrar lá para a câmera do Otávio, na câmera número 1 lá, ó. De frente para você aqui, ó, o Otávio está mostrando o capacete, né, com o símbolo do Santa Maria Soldiers. De frente agora a gente quer mostrar também, ó, fica o rosto, tem a proteção, né? E ele é muito pesado? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Não é tão pesado. Não. Quer experimentar colocar ele, Quintana? Não, eu tenho medo que não caia. É? Mas tem regulagem ali embaixo. Não, mas não vou... Se você quiser regular e colocar ele aí, não vou correr o risco. Ele tem... Bota aí que a gente tem outro pra gente brincar. Então essa grade da frente a gente chama de face mask, né? Que é a proteção frontal. A gente tem que ter essa proteção, a gente não pode também privar a visão. Tem vários modelos de face mask que, de acordo com a tua posição, tu pode ela ser um pouco mais fechada. Normalmente os jogadores de ataque têm uma face mask um pouquinho mais aberta, justamente pelo campo de visão, né? Pra gente poder ver. Aqui tem o chin strap, que é proteção pro queixo. Tem vários modelos também, tem esse que é de acrílico, com gel dentro, para facilitar um pouquinho mais. Tem uns mais simples, que é só o trabalhinho em couro mesmo. A parte de regulagem é toda feita pelo chin strap mesmo. Tem capacetes também, que nem o Peter falou, de shoulder, capacetes de R$300, a capacetes a mais de R$1.000, com que eles são infláveis, a parte interna deles, ele não pode regular para ele se moldar melhor a tua cabeça. Então, sim. E sempre tem uma tecnologia muito grande. A NFL cada vez mais está investindo nisso, na parte de prevenção, tanto que contatos que tu tem uma pequena concussão, o jogador ele é ejetado do jogo, ele não pode mais participar se ele perder uma memória, tipo, segundinhos assim, após o contato. Se ele apresentou alguma leve tontura, feito um exame de imagem, não tem. Na hora. Lá, né? Mas se tu for parar pra pensar, isso não é tão recente assim, em questão de 20 anos atrás, o teste era assim, quantos dedos? E era assim mesmo. Estilo boxe ali mesmo. Era nesse estilo. E daí, agora, nos últimos, 5 anos, que aí virou regra, e daí... E a tecnologia evoluiu muito de materiais para cada vez melhorar mais os equipamentos, né? Gustavo, mostra pra gente agora então, ó, como é que fica com o uniforme ali. O que pesa isso aí mais ou menos pra gente ter uma ideia? Porque com o capacete, com essa proteção aí, o cara, olha, já fica com uns 2 ou 3 quilos a mais e por aí? O capacete menos? 2 quilos. O capacete tem os 2. É que dependendo da posição que tu joga, o shoulder, o protetor também... Mostra pra câmera um lado do Otávio Brasiliense lá pra nós também, ó. Se tu é um jogador que precisa da sua velocidade, um poder de troca de direção maior, ele vai ser desse estilo aqui. Sim. Mas se tu é um jogador mais pesado, onde tu vai ficar num trabalho de contenção, simplesmente, aí sim é uma armadura mais robusta, porque tu vai pro impacto sempre. E esse aqui não vai pro impacto sempre. Normalmente vai, mas não sempre. Nem sempre. Então varia muito o peso. Mas eu imagino que gire entre uns 3 quilos, 3,5 kg, dependendo do tipo de jogo. Um pouco mais pesado. E tem a bola ali também, né? Temos. Qual é a diferença dela? Os guris do rugby explicaram para nós. Essa aqui ela é um pouquinho menor que a do rugby, né? Isso. Tem um porquê da diferença, assim, ou simplesmente pela... Tem. Se resume no jogo, né? Se puder me emprestar. Claro. Porque assim, aquela bola lá, ela é mais oval, digamos assim, no sentido, ela é mais rechonchuda, assim, mais gorduchinha. Sim. Porque o passe do rugby é nesse sentido aqui, eles não procuram grandes distâncias, até porque pra frente só com chute no rugby, né? Exato. Então no futebol americano, como tu consegue arremessar a bola pra frente, ela precisa ter uma aerodinâmica melhor para ela poder girar o spin
e conseguir ter um ganho maior de distância. Então, por isso que ela funilou, ficou mais pontiaguda e também menorzinha para conseguir caber na mão e fazer o arremesso. Só para você ter uma ideia, no futebol americano se fala em jardas, mais ou menos quantos metros chega um arremesso manual? Aqui, no Brasil, entre 40 e 50 jardas com uma precisão, digamos, aceitável. Mas na Liga Norte-Americana, 60 jardas, eles conseguem. Transferindo isso para metros, só para o pessoal de casa ter uma ideia. 9,2. Cada jarda é 0,9 metro, não dá tanta diferença. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? 45, 47, 48 metros, mais ou menos por aí, né? Bom, seguindo essa linha, esse raciocínio dos equipamentos, a gente tem ali a luva e, claro, a camisa. A luva, para que é a luva, Guilherme? A luva é justamente para isso, como a bola percorre grandes distâncias, né? E para facilitar o trabalho do recebedor, ela tem um grip, que é uma parte mais... Aderente para a gente poder... Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Pode mostrar. Receber com mais facilidade a bola. Porque se que é essa parte interna, né? Isso. O Márcio Santos está mostrando, o Otávio está mostrando agora, o Márcio Santos vai mostrar agora para o pessoal de casa. Ó. É essa parte interna que realmente ela é mais pegajosa. É aderente, exatamente. Assim, né? Então, tem vários também, dependendo da posição que tu joga. Dá para escalar a parede dela também? Tem vários tipos de luva. Algumas, que nem ele falou, se tu estiver mais na linha mesmo, tu tem proteções na parte superior dos dedos aqui, porque tu tem contato direto. Então, às vezes, normalmente tu bate ou na grade do adversário. Então, para não machucar, ela tem proteção em toda a parte. Na parte de linha, eles não têm um grip na luva, porque eles não recebem bola. Então, eles não precisam de ter esse grip. Então, é muito específico, dependendo da posição que tu joga, ou ela tem grip ou não tem, ou ela tem proteção ou não tem. Sim, sim. Então, eu queria que você mostrasse também a camisa, e aí vem mais uma pergunta agora da série Tudo que eu queria saber desde que eu era pequeno, mas talvez meu pai não me explicou, né? Desde que tu era novo, quer dizer, né? Também. Pequeno ainda sou. Boa, Quintana, boa essa. No uniforme, por que o número 32? Os números do futebol americano são altos, né? 30, 40, 50, 70, porque isso é uma cultura deles, eu gostaria que vocês explicassem pra gente, ou tem alguma coisa a ver com a posição do jogador? O do Gustavo, por exemplo, é o número 9, não é um número tão alto aí. Aí começam as divergências entre regras, né? Tem a regra da NFL e tem a regra do nível do college, né? Que seria o nível universitário. Sim. Então, as nossas regras aplicadas aqui na Federação Brasileira são mais próximas do college. Então, eles controlam a numeração. Dependendo da posição que tu joga, tu vai ir de uma faixa X de número até tal. Então, o college ele é um pouco mais flexível quanto a isso. A NFL, se tu é o quarterback, ou seja, o passador, tu tem um número específico. Tu vai de 0 a 15. Então, agora aqui, eu já não poderia jogar com a 9. Como eu era recebedor, eu não poderia jogar com a 9. Então, tem de acordo com a posição. Então, eu não sei todas as classificações, até porque são muitas posições e algumas permeiam, o mesmo número pode valer para mais de uma posição. Sim. Mas é de acordo com a posição. Tem muito a ver com a posição mesmo. Então. Não é o peso do cara, não tem nada a ver com o número da sorte dele, não tem nada a ver com isso. Isso aqui que é interessante, além de todo... No futebol americano tem um lance, para quem não conhece, pode pesquisar na internet ou no YouTube, que é o gol, né? No futebol americano, o chute, que a goleira é tipo um garfo, né? Isso. Então, a bola fica de pé, assim, né? Alguém segura. Isso. Imagina, tem gente que você dá um chute numa bola redonda, né? Então, imagina dar um chute numa bola assim e ela tem que subir e passar dentro daquele garfo, né? Isso aí. É um dos lances mais bonitos que existem, e é difícil pra caramba, imagina. Normalmente é o kicker, né? O chutador. Então, ele treina especificamente isso. Passa tardes e tardes chutando. Só treinando o chute. Tu te lembra do Ademar, do São Caetano? Copa João Avelange, 2000? Lembro. Foi um dos artilheiros da competição. Lembro. Era um baixinho, trocadinho, atacante. Era um baixinho que o São Caetano foi vice-campeão naquela edição, perdeu pro Vasco da Gama. Tem uma série de problemas, mas não vem o caso agora. Ele foi convidado nos Estados Unidos para treinar uma época, para tentar treinar justamente isso, porque ele tinha uma bomba no futebol. E como ele surgiu muito velho pro futebol, já estava meio que se aposentando, o pessoal cogitou levar ele para os Estados Unidos para ser o kicker de lá. Pelo jeito não deu certo porque ele voltou, mas ele chegou a ficar um período treinando só para isso. Tentou. Temporada passada a gente teve o primeiro brasileiro a jogar na NFL, né? Que é o Caio Santos, que é o kicker do Kansas City Chiefs. Olha aí. É o primeiro brasileiro que conseguiu chegar na NFL. No college, que joga a primeira liga do college, a gente já tem vários brasileiros já jogando, que saíram daqui, estão fazendo faculdade lá e estão jogando. Um dos quarterbacks da seleção brasileira está
fazendo a faculdade lá e está na seleção brasileira. Então a gente tem Bacana. vários já aqui. Legal. Vamos dar uma olhadinha no como é que são os treinamentos de vocês? O pessoal de casa está vendo aí também. Olha só, preparação física, o pessoal correndo para cá e para lá, né? Se movimentando. E ali, ó, tem que ter força para segurar os colegas aí, hein? Para trombar nas jogadas. Esse aí... Mas tem uns que caem lá, né? Esse aí foi nos primórdios, logo que o projeto estava começando. Sim. E então, a gurizada, aí foi logo que eu entrei no time como físio, nem jogava ainda. Aí foi o meu primeiro jogo. Né? Esse foi o meu primeiro jogo. Foi contra os Gidrones, ali no campo da Brigada, do lado do Colégio Coronel Pilar. Pinto Bandeira. E daí, então assim, aquela época ali, bons tempos. Esse jogo aí eu fiz 2 touchdowns, e aí é eu fazendo touchdown. É mesmo? É eu correndo. Eu vi naquela primeira imagem. Ele sobra tapa, empurrão, tudo é isso? Na verdade, depois que a bola... Quem tem a bola é o alvo. Lembra aquela brincadeira de colégio do fute-quebra? Bem parecido. Quem tem a bola é o alvo. Olha aí, ó. O Douglas ainda tá no time, que eu vi nas primeiras imagens? O Douglas, ele tá em Florianópolis, jogando pelo Estepoço, São José Estepoço. Na mesma equipe do Zanon. É mesmo? Zanon que foi recentemente convocado para a seleção brasileira, né? E também o Marlon Brasil, que também foi para Florianópolis. E o Pumpkins, um dos grandes adversários de vocês. O Marcial, esse touchdown, nossa. Se foi na final. A questão das jardas que a gente estava falando anteriormente. A divisão de campos e tal. Tem essa linha que vocês podem ver, a cada 5 jardas tem uma linha. E no meio, e entre elas tem umas hash marks que é de E lá se embolaram, lá sobrou pro cara para fora sobrou das linhas, hein? Então, esse jogo aí foi extremamente emocionante. A gente conseguiu ganhar esse jogo no último lance, no último minuto, com uma jogada que eles sabiam que nós íamos executar, mas não conseguiram segurar. Foi muito legal. Quantos jogadores vão a partida? Que a gente vê que a quantidade de jogadores ficam de pé acompanhando. Quantos jogadores em média vão a partida? Entre campo e banco. A limitação hoje na regra é mínimo 30 e máximo 100. Pode chegar a 100 jogadores numa partida? Jogadores. Porque entre ataque são 11 e defesa 11, titulares. Mas se tu não tem pelo menos 18, tu já não consegue jogar. Então, tipo, 18 ataque, 18 defesa e ainda tem os times especiais, que são 4. Então, mas aí a gente consegue permeando um pouco de ataque, um pouco de defesa. Pode chegar a 100 jogadores? São de quantos ônibus para um jogo daí? No nosso caso, a gente tem perto de 55 atletas. Então, são um ônibus e uma van. Para viajar tudo. Vou pedir para o Robson Brilhante rodar de novo para nós as imagens, principalmente essas dos jogos, porque você falava que quem tem a bola é o alvo, né? E aí a função dos outros, na verdade, é proteger o colega que tem a bola, e da outra equipe é tentar fazer de tudo para que o cara não progrida com a bola adiante, é isso? Quem tem a bola é alvo para ser derrubado, e os outros devem bloquear para evitar que isso aconteça. Abrir caminho para ele para alguma eventual corrida, né? Sim. Então, para a gente ter uma ideia do grau de coletividade que é o futebol americano, a gente pensa, não é só um cara que joga, é só um que passa a bola e tal. Não, o grau de coletividade é máximo, porque se a parte da linha não abrir um gap para te entrar, para correr, tu não vai conseguir correr. Se tu passar da primeira linha, tu precisa de alguns outros bloqueios ao segundo nível para te poder ir seguindo. Se algum deles falhar, sobrecarrega o outro e é uma cadeia. Aí vem sobrecarregando, no final das contas a jogada não acontece. Aí a coisa complica mesmo. Bom, pessoal, só para encerrar então, vocês tinham uma certa dificuldade aí para encontrar um campo, né, para jogar, para disputar, conseguiram um campo, vão disputar o Campeonato Brasileiro lá na UFSM, é isso? No campo da educação física, né? Assim, na verdade... Se não chover. Justamente. Esse detalhe. A gente entrou em negociação com o Centro de Educação Física lá, a gente foi diretamente lá e a gente foi muito bem recebido e a gente negociando, então, como eles dependem do campo para as aulas, então se tiver chuva, inevitavelmente existe um desgaste porque a gente usa muito a mesma área do campo e talvez não teria tempo de recuperar o gramado para as aulas. Então, o critério que eles usaram foi esse: se chover não tem como. Então, a gente tem até meio-dia de sábado para ficar rezando. Se chover depois, não é mais nossa culpa. Sim. Mas, e a gente está buscando aí um plano B, né? Se chover, a gente depende disso. Ainda tem algumas negociações em andamento, mas nada foi decidido. Sim, tem, digamos, até o dia 23 de agosto aí para tentar encaminhar algum plano B, né? O mais rápido possível. Pouco mais de 12 dias aí. Bom, então eu queria agradecer a presença do Gustavo Petter, que é treinador, é também fisioterapeuta do Santa Maria Soldiers, do Guilherme Busanello, que é jogador, né? E vai ser preparador físico também, não tenho dúvida nenhuma, hein?
desse pessoal aí. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Central do Esporte e tomara que o início da caminhada de vocês já seja com aquele pé direito, mas bem firme mesmo, para ninguém derrubar vocês, para que vocês consigam progredir já vencendo e para representar bem Santa Maria. Deixe um contato, pessoal que se interessar daqui a pouco praticar um esporte ou quiser ajudar vocês. Primeiro, muito obrigado pelo espaço. O contato hoje está sendo feito pelo Facebook, porque fica mais fácil para a gente ter um controle, até porque tem um pessoal novo que está entrando nessa parte de controle. Então procura lá Santa Maria Soldiers no Facebook e a fanpage e vai conseguir encontrar todo mundo lá certinho, conversar e pegar os contatos. Santa Maria Soldiers, é isso? Santa Maria Soldiers no Facebook encontra fácil. Se tiver um tempinho também, a gente queria agradecer também os nossos primeiros incentivadores, né? Que foram os primeiros apoiadores do time, foi a IES Idiomas, que foi o nosso primeiro patrocinador, assim, mais direto. Agora a gente fechou algumas parcerias agora. Uma semana atrás a gente fechou com a Supreme Academia, uma parceria para a gente treinar, então a gente tem uma academia agora para treinos só dos atletas. A Propa também dá um auxílio para nós com a parte da adesivagem, toda a parte da publicidade. E também o Jatobá Esportes, que está cedendo em partes o local para a gente ter o treino semanal. Mas ainda a gente tem, apesar desses apoios, nenhum ainda é 100%. Então, ainda o atleta ainda depende do patrocínio, né? De você, cada um da sua forma tem que contribuir, tem uma mensalidade. Então, até deixar uma deixa, assim, para quem gosta do esporte e tem uma oportunidade de incentivar ou apoiar, então a gente tem várias linhas que a gente pode conversar melhor, mais de perto, para explicar como que pode ajudar, auxiliar o time. Ainda se vocês forem ver, a gente tem uma viagem a Joinville e tem a Porto Alegre. Então, a gente não tem ainda nenhum apoio nesse sentido. Então, quem tiver disposição e se sentir bem com isso, o time está com as portas abertas, aí a nossa fanpage está com um nível bom de curtidas, de visibilidade. Então, a gente tem ainda uma boa caminhada ainda pela frente. Tá certo, para começar dia 23 de agosto com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Central do Esporte, que faz agora um intervalo. Um minutinho é rápido e a gente já volta aí para falar de Copa FGF Sub-19, a gente vai falar também de judô e tem também o futsal. Até mais. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Estamos de volta com o Central do Esporte, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, agora para falar de judô, de futsal e também da Copa FGF Sub-19, mas a gente começa com judô, Quintana, porque nesta terça-feira, ou melhor, nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira de Judô, na qual inclui-se a Maria de Lourdes Portela, que é a nossa representante aqui, que vai lutar com certeza para buscar uma vaga na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, eles embarcam para a França para fazer uma espécie de aclimatação na Europa,
para a partir do dia 20, né? Ou melhor, dia 24 de agosto, começar a disputar o Mundial de Judô em Astana, lá no Cazaquistão. Lembrando sempre que é muito importante a classificação no ranking mundial para a disputa da Olimpíada, né? Para trazer, então, enfim, para buscar na França essa aclimatação para ficar pronto para o Mundial em Astana. Antes da viagem, os atletas da Sojipa, da qual é a equipe, inclusive, né, aqui no Rio Grande do Sul, da Maria de Lourdes Portela, ela, o Felipe Quitadá e também a Mayra Aguiar foram homenageados com um café da manhã, e a gente vai ver na reportagem agora. Um café da manhã e autógrafos nas camisetas do clube para quem trouxe medalhas para o Rio Grande do Sul. Foi assim que a direção de esportes da Sojipa recepcionou hoje os judocas Felipe, Maria e Mayra. Os três participaram dos Jogos Pan-Americanos ocorridos no mês passado em Toronto, no Canadá. Os Jogos do PAN foram importantes como já uma preparação para os Jogos Olímpicos de Rio 2016. Nós, com o nosso projeto bem sólido, conquistamos resultados importantes, porque os três atletas que nós tínhamos convicção que poderíamos trazer medalhas, a gente efetivou em 100%. Maria, de 27 anos, conquistou bronze na categoria até 70 quilos. Muito bom subir no pódio, né? Premia todo o trabalho que a gente faz no clube, da confederação, o meu trabalho, de toda a comissão técnica que está ao meu redor. Então, abrilhanta mais ainda o trabalho que vem sendo feito. Valeu a pena? Com certeza. No meio pesado, Mayra, de 24, trouxe prata. Eu fico contente por como foi a competição. Eu me senti bem na competição. Eu vi muitos erros que eu estava cometendo, então eu vou conseguir superar e arrumar o que tem que ser arrumado, porque tem bastante coisa pela frente, tem Mundial, Olimpíada. Prata também para Felipe, de 26, que disputou na categoria até 60 quilos. Eu fui atrás do ouro, né? Como toda competição, a gente treina para ser campeão. Acabei saindo com a prata, mas saí satisfeito. Foi um grande resultado para mim. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil ficou em terceiro lugar com 141 medalhas. 3 delas pelas mãos dos judocas da Sojipa, que agora tem um novo desafio: o Campeonato Mundial de Judô em Astana, no Cazaquistão. Legal, a gente fica aqui na torcida para Maria de Lourdes Portela, na categoria até 70 quilos, na categoria feminino, lá no Mundial de Astana, agora na reta final do mês de agosto. Do judô, a gente vai para a Copa FGF Sub-19 para falar de futsal de base, Quintana. A gente tem aí, nesta quarta-feira, mais 2 jogos envolvendo a dupla regional, e eu já chamo os jogos aqui para a gente dar uma olhadinha. Opa, temos o futsal antes? Tu chamaste o futsal, na verdade. Opa, pera aí então. Peço perdão para o Robson, a gente vai dar uma olhadinha no futsal. Começamos pelo futsal mesmo, perdão para você de casa também. O União Independente Futsal, a gente tem aí dia 15, né? Próximo sábado, 8 da noite, a gente joga. O União joga lá em Salto do Jacuí com a Associação Desportiva Hip Hop. Tem que cuidar para não dançar, hein? Tem que cuidar para não dançar, porque esse adversário aí é danado, hein? Não, mas o Hip Hop veio aqui e fez frente a última vez num jogo em Santa Maria, Exatamente. Né? Muito importante a vitória do União Independente no fim de semana contra o Palmeiras, reabilitou a União em termos de classificação. A União estava em 8º lugar, conseguiu subir para a 6ª posição com a vitória. E também é importante ressaltar que o União precisa fazer alguns pontos fora de casa para garantir essa classificação. Então, esse é o jogo. Um empate não é mau resultado fora de casa. Saudade de Salto do Jacuí? Não, nem um pouquinho, porque se o professor Gilson Piber estivesse aqui, ia lembrar do Pão com Eggs, uma história que a gente já contou aqui no Centro do Resumidamente, o Giareto e o Gilson Piber participaram de uma transmissão de rádio em Salto do Jacuí, para as pessoas entenderem que não acompanham o Central do Esporte, e depois, acabada a jornada, foram fazer uma refeição, só tinha sobrado no cardápio Pão com ovo. Pão com ovo, né? E ficou batizada aquela noite de Pão com Eggs. Um abraço para o professor Gilson Piber, que com certeza vai dar muita risada quando ele assistir o programa. Vamos dar uma olhadinha, já que você falava de que o empate é bom e por que é bom, Quintana. A gente tem aqui a tabela de classificação, Quintana vai ajudar a gente aí. Bom, o União estava em 8º com 12 pontos, com a vitória subiu para 15 pontos na 6ª posição. Nessa primeira fase, se classificam os 8 primeiros colocados. Ou seja, o União começa a abrir uma gordura para a 8ª posição, que é a última posição de classificação, e com isso começa a se aproximar do grande objetivo, que é passar para a fase do mata-mata. Porque a gente sabe que, mesmo que alguns times como a AFF, a SASI ou a APF, que são times que vêm fazer uma campanha melhor, se classifiquem nas primeiras posições, no mata-mata, ganha em casa o primeiro jogo, joga pelo empate o segundo jogo, se classifica.
onde a União pode ter chance de ter voos maiores. Então é muito importante passar por essa primeira fase. Olha aí, lembrando que o primeiro time fora da zona de classificação com 11 pontos, não aparece na tela para você aí, é justamente o próximo adversário do União, lá em Salto do Jacuí, que leva o sugestivo nome de Associação Desportiva e Cultural Ribeirão. E como é importante essa questão do empate, porque se o time tem 11 pontos, se vence o União para com 15 e vai a 14. E aí vai embolando. E aí, no caso, a CBF ou o Figueira pode ultrapassar a União, a CBF por questão de critério provavelmente também, porque o União estava atrás da CBF, e com isso a situação volta a complicar. Então é muito importante um ponto, garantir um empate já está de bom tamanho. O pessoal do técnico Leandro dos Santos tem que ficar bastante atento nessa rodada da Série Bronze Estadual de Futsal. Agora sim a gente vai falar de futebol. Vamos falar da divisão de acesso, não. Copa FGF Sub-19, para te ver como está. É que a dupla Rio-Nal tradicionalmente jogar a divisão de acesso no primeiro semestre, agora é agorizado Sub-19. Isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada então nos próximos jogos da dupla Rio-Nal nessa quarta-feira, 4 da tarde, não 2, hein? O jogo mudou de horário, 4 da tarde no estádio Presidente Vargas, Inter de Santa Maria, Atlântico de Erechim. E na quarta-feira também, 7 da noite, lá em Panambi, no João Marimon Júnior, tem Ser Panambi e Rio Grandense. O Atlântico é o adversário do Inter de Santa Maria, mas perdeu para o Rio Grandense no fim de semana. E o Rio Grandense vai em busca da terceira vitória, Quintana, porque no domingo venceu por 1-0 a equipe do Atlântico e nada mais, nada menos, chegou a 7 pontos em 3 partidas disputadas e lidera o Grupo C da Copa FGF Sub-19 com 7 pontos. O Inter de Santa Maria tem só 2 jogos ainda, é verdade, inclusive vai fazer o terceiro nessa quarta-feira. Tem 2 pontos, é o 5º colocado, estaria fora da zona de classificação, estaria fora da próxima fase se a competição terminasse hoje. Dá para dizer que essa é realmente a estreia do Paulo Henrique, né? Que o comandante alvirrubro assumiu o time na última semana, que o Lucas Fossati saiu já num clássico Rio-Nal, praticamente não teve tempo de preparar o time, teve 1 ou 2 treinos somente antes do clássico Rio-Nal, que acabou empatado. Agora não. Ele teve 1 semana para trabalhar o time que vai enfrentar o Atlântico de Erechim. Abram o olho com o Atlântico de Erechim, porque é um time que ele só forma jogadores, ele não tem um time profissional, ou seja, eles têm um trabalho não só na categoria Sub-19, eles têm um trabalho com categorias anteriores, ou seja, é um grupo que com certeza se conhece, vinha liderando antes de perder para o Rio Grandense, foi uma vitória magra, vitória importante, mas ou seja, o Atlântico é um adversário complicado e o Internacional precisa reagir. Agora, de fato, será a estreia do treinador Paulo Henrique. E o Rio Grandense enfrenta o Panambi, que antes da competição era considerado pelos treinadores, quando então era o Lucas Fossati, treinador do Inter, e o Feliciano Corrêa, como o adversário mais difícil do grupo. O Panambi ainda não confirmou, não é um dos líderes, mas é o jogo fora de casa, é importante o Rio Grandense, pelo menos um empate. Da mesma forma que a gente falou. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que é o grande teste para o Rio Grandense nesse momento da competição, já que a Ser Panambi é indicada, né, como o grande adversário, pelo menos dessa fase. O Rio Grandense venceu 2 e empatou 1, né? Em 9 pontos disputados, tem 7 pontos. Eu acho que é o grande teste. O Rio Grandense vai mostrar agora, de certa forma, o objetivo principal é formar jogadores para o ano que vem. Mas em termos competitivos, em termos de momento, eu acho que o Rio Grandense mostra muito em que nível a equipe está, né? Porque... E vamos ver também essa situação de bastidores, até que ponto não vem atrapalhando o Rio Grandense. Exatamente. Né? Já que tu tocou nesse assunto, eu aproveito inclusive aqui para falar. A Lisete Freilich, presidente do Rio Grandense, permanece no cargo. Ela pensou melhor no fim de semana, vai seguir como mandatária do clube alvirrubro. O que se concretiza, sim, é a saída do Sérgio Silva, que vinha coordenando o trabalho das categorias de base no Sub-19. Quem retorna ao clube é o Dilson Siqueira, ex-presidente do próprio Rio Grandense, e que vai, então, assumir o lugar do Sérgio Silva, né, nesse comando aí, não de treinador, que o treinador é o Feliciano Corrêa, mas de bastidores lá, garantindo, então, buscando o apoio, aquilo que o Sérgio Silva, inclusive, manifestou, né? Inclusive no próprio Jornal da Unifra na semana passada, ele já dizia que um dos motivos que ele saía é de que, na opinião dele, o Rio Grandense não vinha dando o apoio que ele achava necessário para a categoria Sub-19 ir bem, enfim, deslanchar e formar jogadores nessa Copa FGF Sub-19. O que é indício de um problema. A gente acompanha a situação do Internacional de Santa Maria, que teve a demissão, o pedido de demissão, afastamento do Lucas Fossati, porque não vinha recebendo apoio da direção colorada em relação a alguns problemas disciplinares dos jogadores. Na mesma semana, uma semana depois, na verdade foi na mesma semana, o Sérgio Silva anuncia a saída do Rio Grandense, porque a direção, a presidência do clube ou os conselheiros não apoiavam as categorias de base. Qual é a solução para o time de Santa Maria sair da crise se não revelar jogadores, vender alguns deles e montar grupos com os jogadores formados aqui?
Se esse incentivo não vem acontecendo, não vai sair do atoleiro, como a gente fala. Em relação, eu não tomo partido nem para a Lisete, nem os contrários a ela, apenas o seguinte, o clube é maior que qualquer pessoa. Então, menos vaidade de quem está no comando, quem está lá é voluntariamente, então faça em prol do clube para que nós, Santa Maria, voltemos a ter um time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Do contrário, a gente vai continuar com esse amadorismo na formação de jogadores, na formação de times profissionais, e aí o Santa Maria vai ser sempre uma cidade que vai ser a cidade do passado, da história, e não vamos mais ter times no futuro, times prontos, inclusive, para disputar campeonatos. Vou além, assino embaixo de tudo que você falou, nós não vamos ter futuro e também não vamos viver o presente, projetando esse futuro. Já não temos, né? Vamos ficar só vivendo daquilo que foi o passado. Central do Esporte vai ficando por aqui, lembrando que em seguidinha a gente já se vê no Jornal da Unifra a partir das 7 da noite, também aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. A gente volta na semana que vem. Esperamos que já com o professor Gilson Piber, o nosso Magic Gilson Piber, fazendo o nosso meio de campo ali, com as opiniões dele. Um grande abraço para ele. A gente volta então na semana que vem. Grande abraço, Quintana. Grande abraço, Xereto, professor Gilson Piber. Vamos lá, terça-feira que vem a gente conta com o senhor. Viu? Obrigado também ao Márcio Santos, aí ao Jefferson Andrade e também ao Otávio Brasiliense, que fizeram a parte de câmeras aqui pra gente, ao Robson Brilhante na direção de imagens e também ao Arthur Villanova. E o Daniel Quartiero pelas artes. Exatamente, também, né? O Daniel Quartiero lá com as artes e o Arthur Villanova, que é o nosso novo produtor, começa nessa caminhada junto com a gente a partir dessa semana. Grande abraço a todos, até a próxima semana. Tchau!